Eu inicio cumprimentando Sua Excelência, presidente em exercício do CNMP, presidente Humberto Jacques. Quero cumprimentar Sua Excelência, o Corregedor Nacional do Ministério Público, conselheiro Rinaldo Reis, a eminente relatora e conselheira Sandra Krieger. Parabenizo-a e homenageio-a pelo voto de fôlego, voto onde analisou, contextualizou todos os temas relacionados à questão posta, a esta consulta. Quero cumprimentar os ilustres conselheiros do Ministério Público aqui presentes, seu representante da OAB, o doutor Gustavo Badaró, cumprimentar o colega de tribuna, Marcelo Santos, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muita atenção, cumprimentar o nosso presidente, Manuel Murrieta, aqui presente, companheiros de CONAMP e demais advogados que participam dessa sessão. Bom, senhores, conforme já circunstanciado no voto da conselheira Sandra, na fala do colega Marcelo, trata-se de uma consulta formulada pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, cujo ponto principal, cujo ponto fulcral, é exatamente saber se há necessidade ou há uma exigência de que o membro do Ministério Público, ao receber os autos de um inquérito policial ou de um termo circunstanciado de ocorrência, ele tem a necessidade ou a obrigação, a vinculação de que ele instaure o procedimento de investigatório criminal, que é o PIC. Nós sabemos que, a partir da Constituição Federal de 88, restou assegurada ao Ministério Público o exercício da titularidade da ação penal. Então, o Ministério Público, como dominus litis da ação penal, ele é o destinatário de toda e qualquer atividade não exclusiva realizada pela autoridade policial no bojo de um inquérito, de um procedimento administrativo investigatório criminal, chamado de inquérito policial, para investigar as infrações penais. Mas essa atividade da autoridade policial, ela não é exclusiva, porque além da autoridade policial poder realizar essa atividade no bojo do inquérito policial, ao Ministério Público foi conferida o exercício do poder de requisição e também o poder investigatório. É claro que ao longo dos últimos anos nós tivemos diversos questionamentos ao poder investigatório do Ministério Público. A conselheira Sandra Krieger, inclusive, fez, num dos casos de maior repercussão no julgamento, que é o recurso extraordinário 59.3727, que em sede de repercussão geral foi reconhecido o poder investigatório do Ministério Público. E depois disso, diversos outros julgamentos ou questionamentos judiciais foram levados a efeito com o objetivo de mitigar ou de afastar algo que está previsto na Constituição de forma muito contundente, inclusive com a aplicação da teoria dos poderes implícitos, que foi relatada aqui hoje nesse egrégio conselho, de que o Ministério Público possui, sim, esse poder investigatório. Inclusive, isso foi objeto da tentativa de alterar a Constituição, com a PEC 37, em que nós tivemos a oportunidade, as entidades de classe do Ministério Público, pôde visualizar e aurir a sociedade brasileira, gritar dos quatro cantos do país a importância do poder investigatório do Ministério Público. Pois bem, situando o tema nesse patamar de contextualização, nós vamos para o ponto específico da consulta, que é exatamente seguindo uma tendência deste Conselho Nacional e da própria legislação, do próprio legislador constituinte derivado, ao regulamentar o artigo 99 da Constituição Federal, ele trouxe a previsão da criação dos juizados especiais criminais para, num ambiente ou num procedimento, vamos dizer assim, mais simplificado, menos burocrático, se apurar, se encartar algumas infrações penais, que são as infrações penais de menor potencial ofensivo, onde não se instaura TCO, mas se usa o procedimento administrativo, vamos dizer assim, lato sensu, chamado termo circunstanciado de ocorrência, onde não existe uma portaria baixada pela autoridade policial para fazer esse encartado. Pois bem, este Conselho Nacional vem contribuindo de forma decisiva no sentido de buscar uma formalização e um aperfeiçoamento da atividade do Ministério Público. E o fez, por exemplo, através das resoluções 63 de 2010, que trata da taxonomia do Ministério Público, das resoluções e da resolução que trata do poder investigatório do Ministério Público, que é a resolução 181 de 2017.
Mas eu queria chamar a atenção para justificar a discordância da CONAMP e da ANPERN com relação à conclusão trazida a este egrégio conselho pela eminente conselheira, no sentido em que o Ministério Público, de forma alguma, quer ocupar o espaço da atividade policial no sentido de presidir o inquérito policial. Nós estamos a dizer que o inquérito policial em que a autoridade policial concluiu a sua atividade através de um relatório, encartou e enviou para o Ministério Público, que é o destinatário dessa investigação, que o Ministério Público possa, com liberdade, analisar se é caso ou não de arquivamento, se é caso ou não de diligências complementares, se é caso ou não de devolver esse inquérito para a autoridade policial realizar outras diligências, mas o constituinte originário, ele entregou nas mãos do Ministério Público o poder de fazer esse exame. Gostaria também de fazer uma referência de que, ano passado, o Congresso Nacional aprovou o pacote anticrime, a Lei 13.964, e introduziu no Código de Processo Penal o artigo 28A, que trata da NPP, do Acordo de Não Persecução Penal, que, inclusive, foi respaldada a sua aplicação por este egrégio Conselho Nacional do Ministério Público quando da aprovação da Resolução 183, que foi fruto de uma proposição de dois eminentes conselheiros representantes da OAB, o conselheiro Érico Venâncio e o conselheiro Leonardo Ascioli, sob a relatoria do conselheiro Lauro Machado, que fez prever a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal. Há de se perguntar a este egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. O membro do Ministério Público, ao receber o inquérito policial encartado, presidido pela autoridade policial, ele vai instaurar, baixando uma portaria, registrando, autuando, publicando autos que já estão no sistema eletrônico, porque a Resolução 181, por exemplo, recomenda e ela acentua que as comunicações de toda a atividade investigatória do Ministério Público, está lá no artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 181/2017, deve ser preferencialmente por processo eletrônico. Então, a realização dessas diligências, com o poder que é conferido pelo artigo 47 do Código de Processo Penal, ele não gerará prejuízo às vítimas, por exemplo, para verificar se o Ministério Público incorre em inércia e assim possa exercitar a ação penal pública condicionada, ação penal subsidiária da pública, ou não gera prejuízo à defesa ou qualquer mitigação à aplicação da súmula vinculante 14. Pelo contrário, esse entendimento de que o Ministério Público poderá, sim, nos autos do inquérito, realizar essas diligências complementares, repita-se, não se busca aqui autorizar que o Ministério Público e o promotor de justiça investigue sem o PIC, mas que ele complemente essas investigações. Inclusive, o que estamos a defender vem exatamente em sintonia, considerando o número 5 da proposta que foi levada e posteriormente aprovada enquanto Resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Verbis, considerando a necessidade de permanente aprimoramento das investigações criminais levadas a cabo pelo Ministério Público, especialmente na necessidade de modernização das investigações com escopo de agilização, efetividade e proteção dos direitos fundamentais das vítimas, dos investigados e das prerrogativas do advogado. Então, essa providência, ou a resposta que esse egrégio Conselho Nacional precisa dar a essa consulta, ela tem que guardar sintonia considerando 5, que foi a manifestação do Conselho Nacional a aprovar a Resolução 183/2018. E nessa parte, nós vamos atender, dentro de um grau de formalidade, dentro da perspectiva de cumprimento, de que essa atividade investigatória do Ministério Público, essa atividade de complementação, ela vai estar no banco de dados, no sistema eletrônico do Ministério Público, propiciando, sim, um controle, a observância da súmula vinculante 14, a observância da reserva de jurisdição e guarda sintonia com a celeridade, com a organicidade e a necessidade de dinamizar a atividade do Ministério Público. Então, com essas considerações, a CONAMP, ela reafirma concordância com os termos da manifestação da Comissão de Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública deste egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de não se exigir para as diligências complementares a necessidade de instauração de um procedimento investigatório criminal. Então, com essas considerações, a CONAMP agradece a oportunidade e cumpre, senhor presidente, regimentalmente o prazo concedido. Muito obrigado.